Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai aí para mais uma sessão do nosso quadro Pergunta Full Cycle. É isso aí, no Pergunta Full Cycle eu pego dúvidas gerais que a galera acaba me mandando aí, tanto por direct no Instagram, no YouTube, nas pesquisas que a gente faz para as nossas imersões e muito mais. Então hoje eu vou responder 5 perguntas que realmente são perguntas extremamente relevantes, principalmente para você que quer crescer aí na sua vida profissional, você que quer entender melhor um pouco o mundo das aplicações de grande porte, você que quer realmente dar um salto na sua carreira, você não pode perder por nada o nosso quadro de hoje de perguntas e respostas. Show de bola? Então roda a vinheta e bora lá porque a gente tem bastante coisa para responder hoje. Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de pedir para você já dar um joinha nesse nosso vídeo, tá? Você não tem noção de como isso nos ajuda e faz com que o YouTube veja que os nossos vídeos são relevantes para toda a comunidade. Além disso, não se esquece aí, se inscreve no nosso canal agora e ativa as notificações, porque assim, sempre quando a gente subir um vídeo top que nem esse, você vai ser notificado imediatamente, tá? Segue a gente também no Instagram, é @devfullcycle. Legal? Então, agora, sem mais delongas, bora falar sobre as nossas perguntas que os nossos queridos aí, alunos, seguidores, fazem aí pra gente. Então, vamos aí para nossa pergunta número 1. Para que serve gRPC? Vamos lá, meu povo, vamos entender um pouquinho melhor sobre gRPC. Primeiramente, a gente tem que entender que atualmente é muito comum a gente fazer o processo de comunicação utilizando APIs REST, ok? Normalmente, quando a gente trabalha com API REST, o que a gente tem? A gente tem verbos que nós trabalhamos e normalmente a gente segue uma estrutura, vamos dizer, de CRUD, né? A gente faz um post para criar registros, a gente usa um get para pegar os registros, a gente usa um put para fazer alterações, tá? E a gente usa o delete ali. A gente tem essas operações mais básicas, legal? Agora, tem alguns pontos super importantes quando a gente está falando sobre REST. Quando a gente está falando sobre REST, muitas vezes todo esse processo ele pode demorar um pouquinho mais, tá? Agora, uma coisa que eu gostaria de falar é, você já pensou se talvez não poderia existir uma forma que seja um pouco mais clara, um pouco mais direta, um pouco mais rápida do que a gente trabalhar com REST para lá e para cá, principalmente entre microserviços? Então é aí que a gente tem o gRPC, tá? O que significa gRPC? Na realidade, o G do RPC, eu nunca vi alguém falar uma resposta realmente certeira, tá? O gRPC é uma tecnologia que nasceu na Google. Muita gente fala, esse G é do Google, mas não necessariamente é. Os próprios caras que trabalham e ajudaram a inventar nunca falaram que o G realmente é do Google. Mas RPC a gente já sabe, que é Remote Procedure Call. Ou seja, como que a gente consegue rodar uma procedure, um procedimento, né, de forma remota ali em outro servidor, tá? Então, o que acontece? Quando a gente estava trabalhando com RPC, isso aí é mais velho do que andar para frente, né? Mas o que acontece? Quando o gRPC ele foi criado para gerar para a gente uma performance absurda quando nós estamos trabalhando ali com o mundo de comunicação entre aplicações. E um ponto muito interessante do gRPC é que ele utiliza 2 pontos básicos, tá? Um ponto é utilizar o protocolo HTTP2. O protocolo HTTP2 ele é extremamente rápido, ele trabalha ali com uma comunicação inteira ali, vamos dizer, em binário, tá? Então, assim, tem diversas vantagens mesmo. E outro ponto que o gRPC trabalha também é com protocol buffers, tá? O protocol buffers, ele nos permite, tá, mandar as mensagens no formato binário, tá? E com um contrato extremamente
pré-definido. Então, você consegue garantir que quem está enviando e quem está recebendo a mensagem tem um contrato muito mais garantido, tá? E o processo de comunicação seja muito mais rápido. Um ponto interessante também, quando você está trabalhando com gRPC, você tem alguns formatos de comunicação que o REST acaba não conseguindo ter. Por exemplo, eu consigo mandar um request response, que normalmente a gente consegue trabalhar com REST, ou seja, um formato unário, como a gente fala, mas a gente tem alguns pontos interessantes. Eu posso mandar uma requisição e receber o retorno dessa requisição como um streaming, tá? Ou seja, um stream de dados chegando ali para mim continuamente, ao invés de esperar o servidor processar completamente aquela requisição. Eu posso enviar também a requisição no formato de stream de dados, ou seja, eu não preciso processar tudo para enviar uma request, eu posso ir enviando aos poucos e receber uma response direto, ou eu posso enviar no formato de stream e receber essa informação no formato de stream. Hoje, atualmente, muitas organizações já estão utilizando o gRPC, principalmente na comunicação interna entre os seus próprios servidores, tá? O que eu não vejo muito é um movimento no gRPC sendo utilizado ali para web, né? Você fazer o contato e as requisições através de navegador, apesar de a gente já ter o processo de gRPC Web. Quer saber mais sobre gRPC? A gente tem vídeos aqui no canal explicando ali bem detalhadamente como é que funciona tudo isso. Mas de uma forma ou de outra, principalmente se você está no mundo de comunicação, microserviços, normalmente gRPC é uma solução assim muito interessante e que normalmente às vezes vale bem mais a pena do que trabalhar com o grande e famoso REST. Maravilha? Agora vamos aí para nossa pergunta número 2. Quais são as melhores práticas para trabalharmos com mensageria? Então vamos lá. Um ponto muito importante que quando a gente vai trabalhar com mensageria, que a gente tem que colocar ali em cima da mesa e pensar muito bem, é o seguinte. Uma das coisas que realmente, normalmente, é muito complexo quando a gente está falando em mensageria, é que de uma forma ou de outra, como muitos sistemas vão utilizar, né, essa parte de mensageria, o sistema de mensageria em si, ele acaba virando um ponto único de falha, tá? Ou seja, se o seu RabbitMQ parar, se o seu Kafka parar, se o seu Amazon SQS tiver algum problema ou qualquer coisa desse tipo, simplesmente você fica na mão. Então eu acho que a primeira boa prática que você tem que ter é ter uma estrutura muito confiável, tá? Muito bem organizada para que você não fique na mão com o seu próprio sistema de mensageria. Obviamente que tanto o RabbitMQ quanto o Kafka e Amazon SQS ou qualquer coisa desse tipo, eles já têm uma estrutura que acaba nos forçando, tá, a conseguir manter um ambiente super disponível, tá? Principalmente, eu vou dar um exemplo aqui no caso do Kafka, né? O Kafka, ele trabalha em clusters, ele é recomendável que a gente utilize pelo menos, sei lá, 3 máquinas, tá? E essas máquinas mantêm cópias desses dados entre elas, então se uma cai, as outras estão disponíveis. Então por isso que muita gente pergunta, Wesley, como é que eu faço um backup de um Kafka da vida? Na realidade você não faz, os backups estão todos online entre todas as máquinas. Mas de uma forma ou de outra, você tem que ser muito responsável e ter certeza que você tem ali uma infraestrutura que vá comportar o seu sistema de mensageria. O outro ponto que eu gostaria de falar em relação a boas práticas para você trabalhar de mensageria, na realidade, é o formato das mensagens, tá? Como assim? O que acontece muito é que quando a gente está falando em muitas aplicações, a gente acaba tendo uma padronização de dados para que todos os sistemas consigam falar com eles mesmos. Hoje em dia é muito comum a gente trabalhar com JSON, né? Mas o que acontece? Eu já vi em muitas situações sistemas quebrando, tá? Pelo fato do JSON não estar dentro da forma como ele imaginava.
Então, por exemplo, você manda aquele número, idade do usuário, entre aspas, né? E esse cara era para ser um inteiro e vai com uma string e tem um outro programa que trabalha de uma forma extremamente tipada que vai dar algum problema. Então, o que eu acho que o ponto principal aí nesse caso é conseguir manter um padrão. Então, ou você cria um teste de contrato muito forte, tá? Entre as pontas, ou você utiliza alguns padrões que vão te ajudar muito. Por exemplo, se você mandar as mensagens utilizando ali protobuf, né, o protocol buffers, a gente acabou de falar em gRPC, o que acontece? O protobuf, ele vai te forçar a trabalhar com um determinado contrato, então não tem como você errar de forma geral, legal? Um outro ponto importante, por exemplo, é que você pode trabalhar com alguns padrões como o próprio Avro, tá? O Avro, o que ele vai fazer? Ele é como se fosse um JSON, mas ele tem toda uma especificação das informações antes de a gente receber os dados. Então eu tenho a especificação de como que é o documento e depois as informações desse documento. Então fica sempre tudo preto no branco em relação a como que os dados vão trabalhar. Eu acho que os maiores pontos quando a gente está trabalhando com mensageria são esses, tá? Ou o sistema não foi configurado, ok? Ou esse sistema ele não está ali resiliente da forma como era para ele estar. E também o padrão de como as mensagens estão trabalhando. Essas seriam minhas duas dicas aí que eu acho que são muito importantes quando nós estamos trabalhando aí com mensageria de forma geral. Legal? Agora vamos aí para nossa pergunta número 3. Como deixar os microserviços com mais performance? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, apesar de ser uma pergunta muito, mas muito geralzona, né? Afinal de contas, microserviço é um sistema como qualquer outro, tá? E como qualquer outro sistema, ele tem que ser feito utilizando boas práticas de desenvolvimento. Esse cara tem que ter ali testes, esse cara ali tem que ter benchmarks que você pode fazer para verificar como é que está a performance desse cara. Você tem que fazer testes de carga para ver como é que esse cara está se saindo. Ok, isso aí é o beabá de qualquer sistema que você vai desenvolver. Eu acho que o grande diferencial em relação aos microserviços, em relação aos sistemas monolíticos para você ter uma boa performance, é o seguinte: quando a gente está trabalhando com microserviços, a gente tem algo que a gente chama de dupla latência. Ou seja, vamos imaginar que eu chamo um serviço e para esse serviço poder me dar uma resposta, ele precisa consultar um outro microserviço. Então, nesse ponto, vamos imaginar que eu demore 50 milissegundos para bater no primeiro microserviço. Legal? Aí, esse microserviço vai demorar mais 50 milissegundos para bater e pegar a resposta do outro. Aí esse outro vai demorar, né, mais 50 milissegundos para me responder. E esse microserviço principal, o primeiro, vai demorar mais 50 milissegundos. Então, nesse ponto, você vai perceber que eu tenho 200 milissegundos porque um sistema chama outro, que chama o outro. E muitas vezes, quando a gente está trabalhando com microserviços, isso aí acontece de uma forma absurda. Você chama um, que chama outro, que chama outro, que chama outro, e aí a latência começa a ficar muito grande, você começa a demorar para receber as respostas. Diferentemente do que um sistema monolítico, que você faz a pergunta, o sistema internamente ele consegue fazer todas as respostas em tese que ele vai precisar e te retorna tudo de uma vez, tá? Então eu acho que o primeiro ponto que você teria que pensar em relação aos microserviços é isso. Como é que vai ficar o tempo de resposta principal uma vez que eu esteja acessando um endpoint e esse cara vai ter que fazer diversas consultas? Não ignore isso, você tem que somar esses tempos e conseguir verificar como que cada coisa está trabalhando. Uma segunda dica que eu daria para você, e claramente, é que você não pode deixar de ter observabilidade. Principalmente nesse ponto, num pilar da observabilidade que a gente chama de rastreabilidade. A rastreabilidade permite a gente pegar uma requisição, legal, que entrou num microserviço e acompanhá-la do início ao fim e vendo ela passar por todos os microserviços que ela faz parte.
Então, nesse nosso caso, a gente consegue ver passo a passo e entender os pontos de lentidão e os pontos que você pode melhorar em relação à parte de performance em todo esse caminho. Então, isso aí vai te ajudar muito a resolver esses problemas de performance. E um outro ponto que eu acho assim extremamente, mas extremamente importante mesmo é verificar se quando você está trabalhando com microserviços, trabalhar de forma síncrona, ou seja, você manda a resposta, a pergunta, né, e recebe a resposta em seguida, é realmente necessário. Normalmente, tá, você consegue fazer muitas resoluções, trabalhar com muitos processos de forma assíncrona. E quando você trabalha de forma assíncrona, o seu resultado é o mais rápido possível, porque vamos imaginar, eu fiz uma compra, eu não preciso falar se naquele momento a compra foi aprovada. Eu mando a requisição e falo, olha, sua compra acabou de ser enviada para a gente e ponto. Né? Isso é o que a Amazon faz e que muitas lojas acabam fazendo. Então você tem a resposta para o usuário final muito rápido e todo o restante do processamento vai ser feito em background. E para trabalhar de forma assíncrona, obviamente você vai ter que trabalhar com algum sistema aí de mensageria, tá? Então use mensageria ao máximo, tá? Na minha opinião. Obviamente que isso tem que estar alinhado ao negócio. Existem algumas situações que o usuário final precisa do resultado na hora, né? Vamos imaginar que o cara vai, por exemplo, querer calcular o frete, eu tenho que saber o resultado do frete naquele momento. Eu não posso falar, volte daqui a 30 segundos para eu falar o frete para você. Não. Então, nesse caso, provavelmente você vai fazer isso de forma síncrona, tá? Agora, você não pode esquecer também que existe um padrão para você trabalhar ali com mensageria de forma geral, para você conseguir ter esse resultado quase em tempo real, que a gente chama de um padrão de request reply, tá? Então, dá uma pesquisada também sobre isso. De forma geral, eu acho que se você conseguir focar em forma assíncrona, você vai conseguir trabalhar de uma forma muito mais bacana quando você está utilizando aí microserviços. Bacana? Agora vamos lá para a nossa pergunta número 4. E essa pergunta ela é realmente bem interessante. Wesley, como balanceamos trabalho, estudos e vida profissional? Eu consigo ver no Instagram que você tem 4 filhos, estuda pra caramba e ainda trabalha e toca 2 empresas. Como é possível fazer isso? Vamos lá. Pessoal, essa é uma pergunta um pouco diferente, né? Não é uma pergunta muito técnica, mas eu resolvi responder porque eu sei que muita gente acaba até prejudicando a saúde para conseguir lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Ainda mais hoje em dia que a gente fica muito na frente do computador e quando a gente vê, a gente acaba desbalanceando muitas coisas na nossa vida. O que eu aprendi, tá, nesses últimos tempos, né? Nesses últimos tempos não, quando eu digo últimos tempos, é desde 2008 que eu já trabalho home office. Eu percebi que não existe separação entre vida pessoal e profissional, tá? Essa é pelo menos a forma de como eu vivo, de como eu me organizo, tá? Eu não separo vida pessoal de vida profissional. Eu acho que atualmente não tem como você fingir que você agora vai brincar com o seu iPad, né, para jogar alguma coisa, para ver um vídeo no YouTube de algo que você goste, né, na hora de lazer, e quando pingar aquele e-mail, você não vai dar uma olhada naquele e-mail de trabalho. Então eu parei de querer me forçar em relação a esses pontos. Eu tento pensar que a minha vida, de forma geral, ela é um projeto que eu vou viver. E esse projeto ele tem diversas áreas. E essas áreas elas vão trabalhar de forma conjuntas. E eu vou ter que me virar para conseguir tocar esse projeto, né? Não tem como, por exemplo, você tá trabalhando em 3 projetos diferentes, né? E você, nesses 3 projetos, você vai falar, olha, eu vou parar os outros 2 porque eu tô trabalhando só no um. Agora eu vou parar no outro porque eu tô trabalhando no outro. Não, então eu trato a minha vida como se fosse qualquer outro projeto de software. E esse projeto, ele tem pontos que eles têm que ser levados em paralelo, tá? Então eu acho que isso aí é um ponto. Quando você muda e vira essa chave, eu acho que as coisas começam a se falar.
Eu acho que algumas desvantagens de você trabalhar dessa forma é que de uma forma ou de outra você sempre vai ficar antenado no trabalho. Mas eu posso dizer para você que eu acho que você já fica, né? Um outro ponto importante também é fazer com que a sua família entenda, tá? Que o que você está vivendo é um projeto. E você tem que conseguir botar a sua família dentro dessa. Né? Então, quando todo mundo está no mesmo ambiente, entendendo como que a banda toca, fica muito mais fácil para você trabalhar. Então, aqui em casa, as coisas são complicadas, né? A gente não tem, vamos dizer, uma pessoa que ajude aqui em casa, né? Para fazer limpeza, para nos ajudar no dia a dia, para cuidar das crianças, tá? Basicamente, sou eu, a minha esposa e mais 4 filhos morando aqui nos Estados Unidos. Então, se a minha esposa não fosse uma grande parceira e tivesse entrado nesse barco comigo, as coisas não seriam como a gente gostaria, né? Não dá para eu falar, olha, amanhã às 6 horas da tarde eu vou esquecer 100% de trabalho e agora eu vou dedicar só dessa forma. Não, as coisas são realmente um pouco misturadas, tá? Mas uma vez que você muda essa chave e aceita que as coisas vão ser misturadas, você consegue, por exemplo, estar estudando um pouco agora, depois trabalhar um pouco, brincar um pouco com as crianças, às vezes até mesmo no meio do dia, na hora que eles estão tomando um banho, você está falando com a sua esposa, aí de repente, na hora que eles saem do banho, você fala, olha, eu vou botar vocês para dormir, vou dar mais uma estudada. Então, a vida, ela vai vivendo. Às vezes eu me pego, por exemplo, respondendo um e-mail 10 horas da noite. Mas isso não significa que eu trabalhei direto até as 10 horas da noite. Antes disso, eu fiz diversas outras coisas. Então, é assim como eu toco a minha vida. Eu estou muito feliz com isso. Já sofri muito tentando definir horários muito claros e para mim nunca funcionou. Pelo menos é a forma de como eu trabalho. Legal? Espero ter te ajudado, te dado algum caminho das pedras. Mais uma opção aí para você dar uma boa pensada. E agora, a quinta e última pergunta, já embutida, tá? Num jabá que eu vou querer fazer aqui. Wesley, qual que é a diferença de imersão full cycle para curso full cycle? Vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês entendessem algo que é muito importante aqui. Imersão full cycle é um evento online 100% gratuito que a gente faz, tá? Periodicamente. A última imersão full cycle que a gente fez, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, faz mais ou menos 3 meses. Tá? Então, nesse evento, é um evento assim que não é apenas para inglês ver. A gente entrega muito material, a gente entrega muito conteúdo. A gente faz parcerias com empresas para todos os dias à noite, durante uma semana, a gente ter ali talks absurdamente fantásticas de alto nível que você veria apenas em eventos muito grandes, tá? E também, durante o dia, você tem ali uma série de aulas que você vai seguindo. E tudo isso você não precisa colocar dinheiro na mesa, tá? Você consegue aprender muito mesmo durante todo esse processo. O que é o curso Full Cycle? O curso Full Cycle é um curso que a gente tem, ele é pago, tá? E ele é um curso realmente muito completo, tá? É ligeiramente longo, tá? E ele vem como um grande complemento da imersão Full Cycle. Então, depois da imersão Full Cycle, se você quiser entrar numa turma do nosso curso Full Cycle, onde tem o meu acompanhamento, acompanhamento da minha equipe, suporte 1 a 1, fórum de discussão, correção de projetos, pilares de DevOps, pilares de desenvolvimento de microserviços com diversas linguagens, pilares de arquitetura de software, aí você pode pagar. Então, a imersão e o curso são coisas completamente diferentes que se complementam, tá? Mas eu acho que antes de você querer entrar direto no curso, faz a imersão, vê se é para você mesmo. Você não tem que investir dinheiro nessa história e é um momento absurdamente fantástico para você aprender. E aproveitando nesse momento que eu já falei da imersão e também do curso, e somente para você saber, o curso a gente abre matrículas a cada 3 meses, mais ou menos, também, tá? Então, nesse momento que eu estou gravando, por exemplo, as matrículas não estão abertas. Você pode tentar contratar, que você não vai conseguir. Legal? Agora, aproveitando também, é o seguinte,
Se você está vendo esse vídeo agora aí em junho de 2021, a gente vai ter uma imersão Full Cycle 3.0 que vai acontecer entre os dias 5 a 12 de julho, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, eu vou deixar o link na descrição, você se inscreve e vai participar, e vai ser uma das experiências mais fantásticas, online inclusive, que você já teve, que você vai aprender em 7 dias o que você não aprendeu em mais de ano, muitas vezes. E não sou eu só que estou falando isso, eu estou falando isso baseado no relato de muitas pessoas que já participaram desse evento. Maravilha, meu povo? Então, tá aqui mais um quadro de pergunta Full Cycle. Espero que você tenha gostado. Não se esquece aí, se esse vídeo gerou valor, dá um joinha aqui pra gente, tá? Se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, se inscreve também aí na nossa imersão Full Cycle. Recomende aí para diversos amigos seus desenvolvedores e um grande abraço aí para todo mundo. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal.